Bom, vamos lá para a nossa aulinha 4. Tá aparecendo, né? Tá. Tá bom. O tom do microfone tá bom? Da voz? Tá perfeito. Ah, então tá bom. Então vamos lá, gente. Aula 4 do livro Conheço o Espiritismo. O capítulo de hoje a gente vai falar sobre espírito, perispírito e corpo físico, que é a nossa composição, tá bom? Então, para a gente começar, a gente fala aqui, né, o que tá lá no Evangelho, né, sobre espírito, perispírito e corpo, para a gente começar a entender essa união aí, né? O que ele fala para a gente? O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes da onde ele vem. A gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito, tá? E aí a gente começa a falar a respeito dessa, digamos, como se fosse um tripé, novamente, né? O tripé presente aí dentro da nossa doutrina, né? Que é o espírito, o perispírito e o corpo. E aí, antes da gente começar a falar a respeito disso, vou colocar um videozinho aqui bem rapidinho, de 2 minutinhos, onde o rapaz vai explicar de uma forma bem prática, tá? A diferença, e aí então a gente começa a discorrer a respeito desse assunto, tá bom? Deixa eu só interromper aqui e abrir o outro. Ficou grande, vamos lá. Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. É, um fruto. Bom, esse foi o exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou em O Livro dos Espíritos se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí, uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma ou espírito encarnado e o princípio intermediário ou perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto, apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos, e em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito. Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos de sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Muito bem. Deixa eu só tirar aqui e voltar lá nos slides. Pronto. Bom, gente, o videozinho, né, ele fala de uma forma bem, assim, visual, né, da gente tentar começar a entender esse tripé aí, né, que todos nós somos compostos, tá bom? Então, o que acontece?
Lembrando que aqui a gente sempre fala com base, tá? Nas publicações que a gente tem da nossa doutrina, tá? Não é nada do que a gente acha, então tudo tem embasamento. Lembra que na semana passada a gente falou sobre a aula doutrina espírita, né? Que foram as primeiras manifestações, né? Que graças a essas primeiras manifestações, a gente, que num primeiro momento foi pelo lado da curiosidade, né? Depois, mais um tempo, veio pelo lado de sistematizar, de estudar realmente os fenômenos espíritas. E graças a isso, a gente tem quem? O nosso querido Allan Kardec, que ele citou aí no videozinho, né? Então, quem foi o Allan Kardec, para quem não estava na aula passada? Ele nada mais nada menos que foi o nosso decodificador. Graças a ele, a gente tem um monte de literatura espírita, então ele teve aí a resiliência, digamos assim, de estudar, né, a respeito desses fenômenos, e ele conseguiu sistematizar através de várias obras. E uma dessas obras é o Livro dos Espíritos. Então, vocês vão ver que muitas aulas que a gente vai fazer aqui, a maioria tem alguma pergunta, né? Porque o Livro dos Espíritos nada mais é do que um livro de perguntas e respostas, aonde o Allan Kardec fez várias perguntas para o Espírito da Verdade, né? Que são vários espíritos aí que hoje a gente vai entender, né? São seres superiores, tá? A gente vai entender isso na aula de hoje. E aí ele dava respostas. Então, é um livro que tem várias perguntas a respeito da vida, né, do que acontece esse lado, o lado de lá, a composição corporal, né? Então, são vários questionamentos, né? E um desses questionamentos, ele pergunta a respeito disso, né? Se há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo. Lembrando, gente, que aqui, ora vocês vão ouvir, ler, ver a palavra alma, ora a palavra espírito. É tudo a mesma coisa, tá? É só a definição mesmo, aí, sinônimos, digamos assim, tá? E aí, o que ele responde, né? O Espírito da Verdade. Que há o laço que liga a alma, ao corpo. Que no videozinho, a gente viu, né? Que ele deu o exemplo ali, que a gente chama de perispírito. Ai, não aparece aqui, pronto. É o perispírito, tá? É aqui, ó. Tá aparecendo, né? O perispírito é o quê? É um corpo que envolve o nosso espírito, né? Então, ele deu bem claro, deixou bem claro o exemplo do abacate, né? O caroço lá do abacate seria o nosso espírito, a polpa do abacate seria o nosso perispírito, ou seja, aquilo que está ali envolvendo o nosso espírito, está protegendo o nosso espírito, né? E a parte de fora, a casca, seria o quê? O corpo, né? Então, a gente, fazendo essa relação com o abacate, eu lembro que quando eu assisti essa aula aqui, eu lembro que o meu professor, que foi o Wesley Malu, ele deixou bem claro, a hora que ele explicou a respeito, levou o abacate na aula, né? Mostrou pronto, clareou tudo, né? E assim nós estamos fazendo a aulinha, tá? E aí, o que acontece, então? Agora a gente vai começar a detalhar, né? O que é esse complexo, a nossa composição corporal, né? Então, nós somos composto de corpo, tá? Que é esse empréstimo, esse envoltório físico aqui, que cada um de nós tem um diferente, né? Nós temos o perispírito, que é o corpo que protege quem? O nosso espírito, tá bom? Então, ele fala aqui pra gente, né? Que o nosso corpo, ele é formado de 3 partes essenciais dentro, a nível de doutrina espírita. O corpo, né, ele coloca que é o ser material, é isso aqui, né, análogo ao dos animais, parecido com o dos animais. E ele é animado pelo mesmo princípio vital, tá bom? E aí depois ele fala o princípio intermediário, que é quem? O perispírito. Ou ele chama princípio intermediário ou perispírito, né, que é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito. Olha lá, é o corpo que protege o espírito, vamos pensar assim. E liga, ele é a ponte, né, entre o corpo e o espírito, tá bom? Tais no fruto o germe, o perisperma e a casca, assim como no videozinho a gente viu. O germe seria o quê? Seria o espírito, o perisperma seria o perispírito e a casca seria o nosso corpo, tá? E por fim ele traz a alma ou o espírito, tá? Que é o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação, tá? Então a gente vai ver mais detalhado a respeito desses conceitos, né? Então daí, novamente, olha lá, Livro dos Espíritos, né? Ele questiona, então, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, né?
E ele responde, o Espírito da Verdade, sim. E acima de tudo tem quem? Deus. Lembra que Deus é o nosso Criador, Ele é o Pai de todas as coisas, Ele é a origem. Lembra da comparação que a gente fez com o aquário? O aquário, né, dentro do aquário a gente tem a água, que seria, né, para a gente deixar bem, assim, visual, a água seria Deus, né, porque está presente em tudo, e nós seríamos os peixinhos. Nós estamos presentes em Deus e Deus está presente na gente, tá bom? Então, Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo que existe. E a trindade universal. Quem é essa trindade universal para a gente? É o corpo, o perispírito e o espírito, tá bom? Então, o que mais que ele traz para a gente, ó? A respeito disso daqui, né? Se há, então, dois elementos, né? Que seria a matéria e o espírito. Ele fala assim, deixa eu só localizar aqui. Aqui, ó. O elemento material tem que se juntar ao fluido universal. Quem que é o fluido universal? É Deus, porque ele está em tudo, né? Que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por ter mais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela, tá bom? Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais, tá? É o que ele traz aqui no livro pra gente. E a gente vai detalhar mais um pouquinho, tá? Ele fala assim, ó, pode-se dizer que os espíritos são formados de elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? E aí ele traz a resposta, ó, os espíritos são a individualização do princípio inteligente e os corpos são a individualização do princípio material, tá? Então, mais pra frente vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, ele fala assim, ó, se não tivesse tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Então, isso é a característica que ele nos diferencia de Deus, tá? Porque Deus não precisa, lembra na aula que a gente viu? Como ele é a origem, ele está em tudo o tempo todo, ele é a causa primária de todas as coisas, ele não tem a necessidade desse corpo material que nós temos, tá? E vocês vão entender isso ainda na aula de hoje, porque nós temos necessidade de ter esse corpo material e Deus, assim como todos, alguns outros, digamos, espíritos mais evoluídos, não tem mais essa necessidade material. Tudo na aula de hoje, ó. E aí, novamente, lá no livro dos espíritos, que definição se pode dar dos espíritos? Então, o que é espírito? Ele pergunta, né? E aí ele responde, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Esse slide ele até tem na nossa aulinha da quarta-feira, quem faz o tratamento, né? Então, com essa resposta, a gente já verifica o quê? Que espírito não somos só nós que estamos encarnados aqui. Por que que a gente sabe isso? Porque ele responde aqui, ó, povoa o universo fora do mundo material. Bom, nós ainda espíritos encarnados, nós temos a necessidade desse corpo físico, dessa matéria. Mas, então, com isso, a gente chega à seguinte conclusão, que existem outros mundos, né? Sou eu que estou falando? Não, é ele aqui, ó. Existem outros mundos que não têm essa necessidade material. E a gente vai ver isso hoje, tá bom? Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. Quem que é esse envoltório fluídico, gente? Quem que está entre o espírito e o corpo? Que a gente viu aqui já hoje. É o perispírito, né? Que ele traz pra gente aqui, tá bom? O que mais que a gente pode ver dessa questão de definição de espírito, né? E aí é onde a gente começa agora a entender aquilo que a gente falou lá no livro 2000 anos,
por que que existem ainda, né, espíritos que têm essa necessidade de fazer o mal, né, espíritos extremamente orgulhosos, enquanto que existem também o contrário, né? Então, hoje, agora, a partir desse momento, a gente vai começar a entender isso, tá? Antes da gente falar disso, é importante deixar claro aqui o que está lá no Livro dos Espíritos, que é uma pergunta que ele faz, né, em relação a essa questão de ser bom ou mal. Então, ele pergunta assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Né? Essa é a pergunta que ele faz. E aí, qual que é a resposta? Ele fala assim, ó: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Tá? Então, todos nós, quando fomos criados, gente, fomos criados simples e ignorantes. E aí, a cada um de nós, ele deu uma missão. Então, todos nós temos uma missão, tá? E quando a gente encarna aqui na Terra, cabe a gente descobrir qual é essa nossa missão, tá? Com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Sou eu que estou falando? Não, é a resposta da pergunta 115 lá do Livro dos Espíritos, tá? Então, o nosso objetivo quando a gente encarna aqui na Terra é a gente cumprir a nossa missão, que a gente tem que descobrir qual é essa missão, né, que não é fácil. E ele quer o quê? Que a gente progressivamente, devagarzinho, cada encarnação, a gente vai subir um degrauzinho, a fim de que a gente chegue um dia à perfeição, tá? O que mais que ele traz para a gente ainda nessa mesma resposta? Passando pelas provas que Deus nos impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, é a mesma coisa aqui, ó, não adianta nada, né, a gente estudar aqui e a gente não colocar em prática, né? Então, qual que é o melhor exemplo da gente colocar em prática? Dentro do nosso lar, né? Que são as pessoas próximas, do nosso convívio, né? Então, ali é o melhor exemplo da gente colocar em prática o que a gente aprende aqui, né? Então, os ensinamentos que a gente tem do Cristo, esse ensinamento de amor, de perdão, de resiliência, né? Então, ele fala aqui, ó: passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento, né? Porque quando a gente não tem conhecimento, tudo bem, né? Como que a gente vai cobrar, né? Como que a gente vai ser cobrado disso? Mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento, então a gente tem que praticar, é o que ele fala aqui, tá bom? Então a gente vai conseguir aprender realmente quando a gente encarna, tá? É o que ele tá falando aqui. E aí o que que acontece? Uns de nós, a gente vai aceitar as provas que vêm pra gente. Então, por exemplo, esse momento que a gente está passando, né? Uns aceitam com mais facilidade e outros têm mais dificuldade de entender. Lembra, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E à medida que fomos tendo a oportunidade de reencarnar, a gente foi subindo o nosso degrauzinho. Então, ninguém vai subir igual todo mundo. Uns vão demorar para subir, outros vão subir mais rápido. Mas isso é inerente a quem? A nós. E vocês vão ver o porquê, tá? Por que uns sobem mais rápido e os outros demoram mais para aceitar algumas provas, alguns desafios que a gente tem na vida, né? Ele traz pra gente, ó: uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada, né? Outros só suportam murmurando, reclamando, e pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. O que ele fala aqui? Quanto mais a gente reclamar dos nossos desafios, mais desafiador, mais a gente vai demorar para chegar à perfeição que ele coloca aqui. Tudo bem? Então, por isso que a partir de agora, como a gente tem o conhecimento, né, é importante a gente reclamar, porque quando a gente reclama, o que a gente está fazendo? A gente está clamando 2 vezes para o universo. Ai, minha vida não é legal, minha vida não tá boa, eu tô com a doença, né, essa doença tá rondando todo mundo, né? Então, olha só, um lado bom, né, que a gente tem visto muito nisso. Graças a essa pandemia, a gente está tendo a oportunidade de ter tudo isso de gente numa sala,
né? Para vocês terem noção, a nossa sala no semestre passado, quando iniciou antes da pandemia. Nós tínhamos 5 alunos, né? Olha o tanto de aluno que a gente está conectado aqui do Brasil, do mundo inteiro, né? Então é um lado bom. Então a gente reclamar menos, né? Agradecer mais, por quê? Porque daí a gente vai chegar mais próximo ao modelo de perfeição. É claro que a gente não tem que ver isso como uma moeda de troca, né? Isso vai acontecendo aos poucos. Por isso que é importante a gente fazer o quê? A agenda da reforma íntima. Ela vai nos ajudar nesse processo. O curso vai nos ajudar nesse processo da nossa melhora, tá? Por quê? Porque a gente vai tendo conhecimento, né? O que acontece? Por que uns demoram mais e outros demoram menos para chegar a esse modelo de perfeição, né? Para, digamos assim, marcar um pontinho, subir um degrauzinho na nossa encarnação. Porque a gente tem algo que eles chamam de livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o nosso poder de escolha. Então, somos nós que vamos decidir perante as situações que a gente tem na nossa vida, os desafios, né? Então, a gente tem a liberdade de fazer ou não fazer. Quem vai decidir? Nós, tá? De seguir este ou aquele caminho para o nosso adiantamento, certo? E aí ele traz pra gente aqui, o Allan Kardec lá numa das suas obras que se chama Obras Póstumas. O objetivo final de todos nós consiste em alcançar a perfeição de que é suscetível a criatura. O resultado dessa perfeição está no gozo da suprema felicidade que lhe é consequente e a que chegam mais ou menos rapidamente, conforme o uso que fazem do livre-arbítrio. Então, quanto mais a gente errar, mais desafiador vai ser a gente chegar a esse modelo de perfeição, tudo bem? E aí, para a gente entrar nesse mérito dessas diferenças de ordens espirituais, né? Ele coloca aqui ainda nessa obra, né? Obras Póstumas. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Então, é o lado de lá que é a vida normal, tá? Por quê? Porque ela é eterna, ela é para sempre. O espírito, gente, ele nunca morre, tá? O que morre é esse corpo físico aqui, que com certeza serviu para essa nossa encarnação. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o corpo, tá? A vida corporal é transitória e passageira. Por quê? Não é mais do que um instante na eternidade. Então, é um momento que a gente passa, tá? Às vezes é difícil aceitar isso, né? Principalmente a gente fala assim que a gente coloca muito em prática essa lição aqui quando a gente perde alguém, que é o momento que está acontecendo isso, né? A gente anda perdendo muitas pessoas por conta da situação que a gente está vivendo. Então, o que é o nosso consolo? Que isso aqui é passageiro, que a verdadeira vida é do lado de lá, tá? Porque lá a gente realmente está liberto, né? A gente não tem a necessidade dessa matéria que a gente tem aqui, tá? E aí agora, então, a gente começa a falar das categorias. Isso aqui é muito importante para a gente entender esse processo da nossa evolução, da nossa melhora, tá? Então, ele pergunta, são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Como tudo na vida, existe uma hierarquia sim, tá? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição. Olha de novo ela aqui, né? Que tenham alcançado. E aí nós vamos falar um pouquinho aqui, tá? Vamos ficar bastante nesse slide aqui, porque ele essa parte é boa a gente deixar bem claro, tá? A característica de cada categoria e a característica de cada tipo de espírito, tá bom? Pessoal, antes da gente dar continuidade, eu queria saber se alguém tá com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Se quiser, é só abrir o microfone e perguntar, tá bom? Dona Malu, Renata, se vocês quiserem complementar alguma coisa aqui também, fiquem à vontade. Tá tudo certo? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Tá tudo certo? Tá? Tá. Então, segue o baile, né? Vamos lá, vamos continuar. Bom, gente, o que é importante a gente entender aqui nessa escala espírita que ele denomina? Olha só, que existem 3
degrauzinhos, digamos assim, tá? São 3 ordens de espíritos, 3 categorias, tá bom? A gente vai falar a respeito de cada categoria e aí depois a gente vai descrever a característica de cada tipo de espírito. E aí no final a gente vai chegar à conclusão aonde que a gente tá nesse miolo aqui, tá bom? Então vamos lá. O que é importante a gente saber? Olha só. Nós temos aqui digamos assim, né? Do pior para o melhor, tá? Do menos evoluído para o mais evoluído. Vamos mudar a palavra, né? Então, nós temos a terceira ordem. Quem que se encontra na terceira ordem? São os espíritos imperfeitos. Dentro da categoria de espíritos imperfeitos, a gente tem os espíritos imperfeitos impuros, os imperfeitos levianos, os imperfeitos pseudo-sábios, os imperfeitos neutros e os imperfeitos batedores e perturbadores, tá bom? Na segunda categoria, vamos falar dessa primeira categoria aqui. Essa categoria de espíritos imperfeitos é caracterizada por quê? Pela predominância da matéria sobre o espírito. Então, a gente tem muita necessidade material. Lembrando, quanto mais próximo a gente está da matéria aqui, mais imperfeito nós somos. Então, essa classe de espírito, a gente encontra muito assim, o orgulho muito enraizado, o egoísmo, né? Que são as duas chagas da humanidade, é o quê? O orgulho e o egoísmo, né? E aí deles derivam todas as outras imperfeições, tá bom? E aí nessa categoria a gente encontra o quê? Uma predisposição muito grande para fazer o mal, tá bom? Já nos de segunda ordem, que são os bons espíritos, que é composto pelos espíritos, né? Benévolos, sábios, de sabedoria e superiores. Qual que é a característica principal dessa segunda ordem aqui? A predominância do espírito sobre a matéria e o desejo de fazer o bem, tá? Então, são essas duas, tem que ter esses 2 pré-requisitos aí, tá bom? E, finalmente, né, a primeira, né, dos espíritos puros, que é onde um dia, né, quem sabe a gente vai chegar. Por quê? Porque porque Deus quer que a nossa missão seja o quê? Cada encarnação que a gente tiver, a gente tem a oportunidade de subir um degrauzinho para chegar a esse modelo de perfeição, tá? Qual que é a característica principal dessa classe de espíritos puros? Olha lá. Eles atingiram o grau supremo da perfeição, tá? Então, isso aqui que caracteriza. Eu acredito que a gente definindo aqui, na cabecinha de vocês já devem vir alguns exemplos, né? Eu imagino, tá bom? E aí, agora, então, a gente vai falar das características de cada um dessas categorias, tudo bem? Então, vamos lá. Quais são as características gerais dos espíritos impuros? Eles são, aqui ó, esse aqui, tá? Deixa eu ver se vai aparecer, não vai aparecer aqui. Eles são inclinados ao mal e eles dão conselhos pérfidos, tá? Sopram a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar, tá? Então, é a característica principal dos espíritos impuros. Então, é um lado muito propenso ao mal e ainda tem digamos, esse desejo ardente de enganar, tá? Ele fala assim que eles se ligam aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o que conseguirem retardar-lhes o adiantamento. Então, eles não querem que a gente evolua, tá? E como que a gente sintoniza com esse tipo de espírito aqui? Lembra, quem já fez a aulinha da quarta-feira, a gente fala muito disso, do pensamento, né? Através do nosso pensamento. Então, pensou, né? Vamos dar um exemplo bem banal aqui, da bebida, tá? Então, pensou lá, vamos supor, na droga, né? Vamos falar da droga, tá? Que é algo mais pesado assim mesmo, né? A droga, pensou em, vamos falar, fazer o uso da droga, né? Ali da maconha, que seja, um exemplo, pensou, né? O que vai acontecer? A gente vai atrair para perto da gente esse tipo de espírito impuro, tá? Por quê?
Porque eles sopram a discórdia, né? Eles querem nos enganar, tudo bem? Eles se ligam, né, a nós para nos darem essas sugestões. Ó, vai lá, fuma droga então, fuma maconha, né? Então aí a gente atrai esse tipo de espírito impuro quando a gente tem esse tipo de pensamento, digamos assim, tá? É só um exemplo, tá bom, gente? E aí, quem são os levianos, espíritos levianos, imperfeitos, né? Eles são ignorantes, eles são maliciosos, eles são zombeteiros. O que que é isso? Eles são sarcásticos, tá bom? Eles metem-se em tudo e a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Então, eles não estão nem aí, né? Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, e de intrigar e induzir maldosamente nós com o erro, tá? Por meio de mistificações e de espertezas. Aí ele fala assim: a esta classe pertencem os espíritos, aí ele chama de duendes, tá bom? Os gnomos, desculpa. Então, seriam essas classes de espíritos, tá bom? Que eles nos influenciam com essas características aí que a gente falou. Então, eles são extremamente zombeteiros, eles são sarristas, tá? Então, quando a gente, vamos supor, um exemplo banal, tá? A gente tá bem, levantou bem, aí a gente tropeça, bate o quadril na mesa, bate a cabeça, derruba alguma coisa, né? Então, eles estão rindo da gente, por quê? Porque a gente fica nervoso com isso, né? Principalmente se a gente está atrasado para o nosso compromisso, né? Então, seria um exemplo aí banal da gente colocar, né, para tentar deixar mais concreto. Bom, pseudo-sábios, quem são, né? As características deles. Eles dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem, né? Então, são aquelas pessoas, que a gente pode falar assim, né, encarnadas, que acham que sabe de alguma coisa, né? Ele coloca aqui que é uma mistura de algumas verdades com os erros mais poupudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, olha lá, quem que a gente lembra, né, de espírito orgulhoso? Do livro Há 2000 anos, né? O ciúme, a obstinação de que ainda não puderam se despir, tá? Então, olha só, gente, isso aqui, né, a gente lembra do nosso personagem do Públio, né, extremamente orgulhoso, tá? E olha só aonde que ele se encontra, né, hoje em dia, por todas as encarnações que ele passou. Então, lembra, todos nós somos criados simples e ignorantes, tá? E o nosso objetivo é o quê? A perfeição, tá bom? Quais são as características dos espíritos neutros? Nem bastante bons, essa aqui é a maioria da população, tá? Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Então, assim, vamos supor, um exemplo de caridade. Veio alguém pedir um prato de comida, você deu, mas aí você tá falando mal dele, né? Ah, podia estar trabalhando, podia estar carpindo uma grama, né? Então, ora a gente faz o bem, ora a gente faz o mal, tá? Então, é isso que ele coloca aqui, a característica desses espíritos que são os neutros, tudo bem? Ele coloca aqui também que não ultrapassam a condição comum da humanidade, ou seja, a maioria dos seres se encontram nessa categoria, quer na moral, quer a inteligência, tá? E apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades, tá? Então, gente, a maioria de nós, ó, infelizmente, estamos aqui, tá? Infelizmente, né? Aí a gente olha e a gente fala, puxa, olha o tanto ainda, né, que a gente precisa. Lembra do exemplo do Públio. Olha onde o Públio estava aqui, ó, pseudo-sábios, tá? E olha quem ele foi, nada mais, nada menos, né, o Emmanuel, foi o mentor do Chico Xavier, que se encontra aqui nessa categoria, aqui, digamos, nessa transição, né? Gente, ficou alguma dúvida aí dessa categoria de espíritos imperfeitos? Tá tudo certo? Ah, não falamos aqui, né, dos batedores, desculpa. Faltou os batedores e perturbadores. Olha só. Quais são as características principais? Eles podem caber em todas as classes da terceira ordem,
manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos, deslocamento anormal de corpo sólido, agitação do ar, né? Então, seria lá os exemplos, né, do que as irmãs Fox ouviram, né, no começo lá, tá, quando surgiram as primeiras manifestações espíritas, né? Então, o espírito lá daquela casa que fez essas manifestações, né? De batidas, né? Seria o quê? Um exemplo de batedores e perturbadores. Então, ele tinha necessidade de se comunicar, tá? Ficou alguma dúvida, gente, em relação a essa classe de espíritos imperfeitos? Deixa eu ver vocês aqui. Malu, quer falar alguma coisa, complementar? Não, Fernanda, você já falou tão bem, só acrescentar aqui, a gente fala assim, mas será que existe todos esses espíritos, né, em volta da gente? Existem. Os perturbadores, é só a gente prestar atenção nas pequenas coisas. Já aconteceu de você esquecer a chave, não lembrar que você colocou a chave, você vai sair e perdeu a chave do carro, né? Então, agora, por exemplo, que a gente está saindo e esquecendo a máscara. Então, quer dizer, é muita coisa, é muita coisa. Ontem, só um exemplo bobo, deixa a gente distraído, eu acho que tudo isso tem alguma forma de a gente ter influência, né? Tem uma feira aqui perto de casa, eu fui lá, eu adoro comprar folhas lá, alface fresquinha, né? Eu comprei, eu estava com uma sacolinha e o Vitor com outra, né? Eu comprei 2 pés de alface lindos e um de escarola. Aí chegou aqui, eu fui guardar tudo, eu falei pro Vitor, pega lá no carro a alface. Menina, mas ele não achou. Sumiu. Ele não sabe onde foi parar. Eu falei assim, bom, algum espírito que queria pregar uma peça. Desapareceu. Não, ficamos sem alface e sem a escarola que a gente comprou lá. Falei, então, pronto, dançou. Então, são pequenos detalhes. Então, você vai para o centro, por exemplo, lá para o centro espírita, né? Você sai correndo. Chegou lá outro dia num trabalho de distribuição na sábado de manhã, eu sempre preparo tudo e deixo pronto para levar. Eu levo máscaras, porque eu tenho que entregar máscara para as mães, né? Chegou lá, cadê a sacola de máscaras? Que eu tinha arrumado na hora de sair. Eu falei, gente, mas é alguém querendo atrapalhar a gente fazer o bem, né? Então, são pequenas coisas que a gente tem que ficar mais atento e não deixar acontecer, porque também muita coisa é da nossa memória. A gente não pode ficar colocando também a culpa deles, né? Então, eu falo assim, eles agem sim, mas a gente também permite, né? Exatamente, tudo é o pensamento, né? Por isso que é importante a gente participar aqui, porque à medida que a gente vai ter o conhecimento, lembra lá que ele falou aqui no Livro dos Espíritos, né? A gente precisa, para a gente ver se a gente aprendeu mesmo, a gente precisa praticar, né? Então, na hora que a gente sai, esqueceu a máscara, em vez de ficar xingando, né? Brigando, ô, sua burra, né? Como que você esquece? Fica se batendo, né? Opa! Tá, eu esqueci a máscara, eu vou voltar para pegar a máscara e tá tudo certo. Sem desgastes, né? Exatamente, sem aquele consumo, né, de falar, ai meu Deus do céu, esqueci, e agora, tô atrasada, né, então por isso que é importante a gente conhecer, mas a gente vai saber se realmente a gente aprendeu na hora do que acontece. Porque né? se foi nesse momento aí, se foi uma influência, se ele influenciou para que você esquecesse, quando você desarmoniza, você dá mais chance para a influência, né? Então, fica mais forte. Então, você não pode entrar na sintonia, né? Então, vibra ao contrário. Não vou ficar com raiva, vou voltar lá e pegar a máscara, né? Então, exatamente, isso aí. Tranquilidade. Alguém tá com alguma dúvida, gente, quer perguntar? Só abre o microfone, tá? Tudo certo? Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Deixa eu compartilhar a telinha de novo. Pronto, voltou, né? Agora, né? Então, assim, o que a gente tem que ter noção? A gente está aqui, né?
neutros. Porque hora a gente faz o bem, hora a gente faz o mal, né? Não desanima, tá, gente? Não desanima, porque a gente tem o exemplo lá do nosso personagem principal do livro, né? O Públio, né? Quantas encarnações ele precisou aí para ser simplesmente o mentor, né? O anjo da guarda, digamos assim, do Chico Xavier, tá bom? Agora, a gente entra aí na segunda categoria, tá? Que é a dos bons espíritos, né? Lembrando que essa categoria de espíritos, a predominância do espírito sobre a matéria, tá? E a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, o próprio Divaldo, o próprio Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Apesar de estarem aqui encarnados, mas a gente observa, a gente vai ver aqui nas características que eu vou descrever para vocês que o livro traz, isso muito embutido nesses espíritos, tá? As suas qualidades e os poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que eles alcançaram. Uns têm a ciência, outros têm a sabedoria e outros têm a bondade, tá? Então andam juntos aí, né? Quando encarnados, eles são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem orgulho, nem egoísmo, nem ambição, né? E não experimentam ódio, rancor, inveja, ciúme, né? E fazem o bem pelo bem. Então, eles só praticam, pelo simples fato de fazer bem a eles, tá? E aí, agora a gente descreve as características de cada tipo de espírito dentro da categoria de segunda ordem dos bons espíritos. Então, quais são as características dos espíritos benévolos? Olha lá, a bondade é neles, a qualidade dominante, né? Limitados, porém, são seus conhecimentos, vão progredindo mais no sentido moral do que no intelectual, né? Então, assim, a gente observa que, assim, muito mais está, digamos, saliente, né? Essa parte moral do que da parte intelectual mesmo, tá? Essa é a característica dos espíritos benévolos. Nos espíritos sábios, eles se preocupam menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para onde eles têm maior aptidão, né? Essa parte de natureza científica. Entretanto, eles só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais são dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, é aquele tipo de espírito, ele derrubou, vamos supor, saiu, esqueceu a máscara, né? Vamos dar um exemplo aí, né? Ele não deixa, lembrei, né? Então, ele vai ter harmonia de voltar e pegar a máscara, dando um exemplo bem esdrúxulo mesmo, né? Tá? Então, ele não deixa, vamos dizer assim, essas situações, né, afetá-los, tá? Seria a característica dos espíritos aí sábios. Aqui os espíritos de sabedoria. Aqui, as qualidades morais da ordem mais elevada são os que o caracterizam, tá? Sem possuir ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Tudo bem? E por fim, para a gente finalizar essa parte dessa segunda categoria, seriam os espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, está presente em todos esses três elementos neles, né? Da linguagem que emprega, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Então, são aquelas pessoas geralmente fazem aquela prece bonita, né? Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Eles se comunicam com os que procuram, com aqueles, né, médiuns, digamos assim, de boa fé, a verdade, cuja alma já estão bastante desprendida das ligações terrenas. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que por influência da matéria fogem à prática do bem. Quando por exceção encarnam na Terra, então é uma exceção dessa categoria de espíritos encarnar, tá? É para cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade
pode aspirar neste mundo, tá? Então, é a característica principal aqui dos espíritos superiores, dentro da categoria de bons espíritos, né? É essa missão de progredir, tudo bem? E eles vêm com essa característica. E aí são exemplos que a gente falou aqui já, tá? Que a gente falou no comecinho aqui, antes de iniciar a descrição. Alguma dúvida? Malu, complementar algo? Opa, não vi. Tá tudo certo? Acho que sim, né? Então tá. E por fim, né, os espíritos puros, a categoria de primeira ordem, primeira escala, né? Quem são? Quais são as características desses espíritos puros, né? Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral. Então, é o equilíbrio, né? É uma balancinha aí, com relação aos espíritos de outras ordens. Esses espíritos, né, que compõem essa categoria, eles percorreram todos os graus da escala, gente, olha só. Lembra, todos fomos criados simples e ignorantes. E se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. E não tem mais que sofrer provas nem expiações como nós, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpo perecível, realizam a vida eterna no seio de Deus, tá? Então, só para vocês terem uma noção, quem tá aqui? Maria, Jesus, né? Quem mais, Malu? Você me ajuda aí? Ele não traz no livro, né? Não, mas tem muitos espíritos, né, que já evoluíram e também, igual você falou assim, quando a gente fala assim, já evoluiu, não precisa fazer mais nada, vai viver de quê? Não, aí que eles vão trabalhar direito, né? Já evoluíram e vão, aí pronto, é que as tarefas deles são maiores ainda, né? Então, eles vão vir em missão. Tanto, por isso que a gente falou da importância de ler os livros. Quando você chegar lá na frente, por exemplo, no quarto ciclo de estudo, que é o quarto curso do ciclo introdutório, né, que é o Corrente Magnética, nós vamos ver lá ainda um livro que vai falar muito do cristianismo, vai falar de espíritos, tipo o quinto varro. Ele não precisaria voltar mais. Ele já tinha cumprido toda a missão dele, porém tinha ficado um espírito que ele precisava ajudar. Ele voltou para ajudar. Nós falamos na aula passada de quem? De Bezerra de Menezes, né? Que poderia estar lá, junto na esfera superior, mas ele preferiu ficar aqui. Então, a gente fala assim, eles estão todos entre nós, eles estão todos por aqui, por essa facilidade de ir e voltar, então eles estão sempre aqui nos ajudando. No próximo livro que o pessoal vai ler mesmo, quem terminar esse curso, quem concluir, vai falar muito, né, da Célia, que é um espírito muito evoluído, que só veio para ajudar realmente. Então, todos esses livros que são sustentáculos, falam muito desses espíritos. A gente cita muito, assim, os conhecidos, para que todo mundo lembre quem é, né? Mas A tem própria Alcione, né, do livro Alcine, Renúncia, livro também. Renúncia. Então, o Estevão, né, lá do livro Paulo e Estevão. Então, são espíritos que vieram para ajudar realmente. Então, espíritos que já tinham cumprido toda essa escala que você falou aí, já tinha passado por todos, né? Já tinha passado e não precisaria mais sofrer. Mas eles vêm e se entregam ao sofrimento por amor. Ele traz aqui no livro, né? Tá lá no livro dos Espíritos isso, que eles são mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, por isso que às vezes eles estão aqui, às vezes eles estão lá, né? Às vezes eles vêm, né, para justamente manter essa harmonia aí, né? E que ministério, hein? Que ministério? Já pensou nós com um ministério desse lá, lá em Brasília? Eita. Ele fala também que essa categoria de espíritos, eles assistem os homens nas suas aflições
e concitá-los ao bem ou à expiação das suas faltas, que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima. Então, eles ficam muito felizes de vir ajudar a gente aqui que está errando ainda, né? Já pensou? Que realmente espírito puro, né? São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos, serafins, né? E podem os homens pôr-se em comunicação com eles, né? Que é o caso do próprio Bezerra, né? Que a gente tem bastante comunicação aí dele. O nosso anjo da guarda, a gente pode conversar com o nosso anjo da guarda. Com certeza, todos nós temos, né? Temos um anjo da guarda que veio nos auxiliar. Às vezes a gente dá trabalho para ele, às vezes não, mas ele está aí, a gente pode pedir ajuda. Isso aí. Gente, alguém tá com alguma dúvida? Que agora a gente vai passar para o perispírito, tá? Que é aquele envoltório do espírito. A gente pode encerrar essa parte de espírito, tá tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? É a parte mais longa, tá? Os próximos são mais curtinhos. Se tiver pergunta, só abre o microfone e perguntar, tá bom? Bom, agora vamos falar dele, lembrando aqui, só pra gente fechar, né? O espírito, então, ele é eterno, ele é para sempre, ele nunca vai morrer. E o que a gente tem que ter noção? Que todos fomos criados simples e ignorantes, e a cada medida que a gente reencarna aqui, a gente tem a possibilidade de subir um degrauzinho, né, na nossa jornada, a fim de que a gente chegue a essa categoria de perfeição, de modelo de perfeição, todos nós, tá? Então, desanima não, a gente chega lá, tá? Perispírito, o que a gente tem que saber aqui, né? Primeira coisa, lá no livro dos espíritos, ele vai perguntar, o espírito propriamente dito, ou nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E aí ele vem com a resposta, né? Ele envolve em uma substância vaporosa para os teus olhos, né? Mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, tá, gente? Então, isso aqui, a gente vai falar mais pra frente, eu acho, senão a gente fala de novo, tá? Então, olha aqui tem um exemplo bem claro. Aqui, né, está nosso corpo, né, o corpo da mulher, o corpo do homem, e isso aqui, ó, é o nosso perispírito, né, essa questão de envolver, olha aqui, ó, aqui dá para ver bem, tá, esse envoltório aqui, né, essa luz, digamos assim. E o perispírito, gente, ele tem cor, tá? Tem cor sim, tudo vai depender da nossa vibração, tá? Ele fala assim, ó, reveste o espírito quando desencarnado e serve de intermediário entre o espírito e o corpo durante a encarnação. Então, quando a gente está desencarnado, aí, por exemplo, aquelas pessoas que estão aqui e elas veem espíritos, né? A gente não está vendo o espírito, a gente está vendo o perispírito, tá? Olha que interessante, né? Então, a gente vê isso aqui, ó, essa camada, quem vê, né? Eu nunca vi. Mas, assim, aquelas pessoas que têm essa mediunidade mais aflorada de ver, né, o espírito, então, quando vê, não vê o espírito, vê o perispírito, que é aquele corpo fluídico, tá? Principalmente, olha lá, quando está desencarnada. E quando a gente está encarnado, que é o nosso caso agora nesse momento, o que vai acontecer com esse perispírito? Ele vai servir de ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. Ele é a ponte, digamos assim, tá bom? Então, do corpo para o espírito, ele vai transmitir sensações. Então, quando a gente está encarnado, vamos supor, já aconteceu muito isso comigo. Eu tenho muita intuição, né? Então, o que acontece? Vamos supor, uma vez aconteceu, eu estava indo por uma rua, aí eu vi um grupo de rapazes assim, estava de noite, aí veio a intuição, vira à direita, eu virei, né? Então, o que é isso? É o espírito, né? Algum espírito aí, né? De alguma dessas categorias aí que a gente viu, me passando essa intuição, né? E eu tive a sensação de que eu estava em perigo e eu virei, né? Então, seria esse exemplo aqui. Do corpo para o espírito, ele vai transmitir sensações, tá? E do espírito para o nosso corpo, as impressões, tudo bem? Então, por exemplo, quando a gente dorme, que a gente tem os sonhos, o que é o sonho? É o nosso desdobramento. O nosso perispírito, ele vai passear, né? E aí ele vai se encontrar com base, tudo depende do nosso comportamento, das nossas atitudes que a gente teve no dia, dos nossos pensamentos. Então, ele vai se ligar com espíritos com o mesmo tipo de pensamento que o nosso, tá? Então,
espírito não, né? Perispírito. Então, quando a gente está dormindo, quem sai para passear também não é o espírito, é o nosso perispírito. Ele vai ficar ali protegendo o nosso espírito que está habitando o nosso corpício, né? Aí, Fernanda, Oi, pode falar, Malu. Explicar Pode falar. também, a gente explicar também que o, desculpa, o perispírito ele é de matéria elástica, né? Quando ele pode ficar, ele fica ligado ao corpo, enquanto o corpo está dormindo, ele sai, ele fica ligado como se fosse um cordão, né? Um prateado. Então, ele pode percorrer grandes distâncias enquanto você está dormindo. Quando você acorda, imediatamente ele volta ao corpo, porque senão você não voltar, já era, né? E você morreu, você desencarnou. Então, por isso que a gente, de noite, quando a gente, às vezes a gente tem, né, aquele susto, é o nosso espírito passando, a gente está passando por alguma dificuldade e ele rapidamente volta para casa. Então, é aquele susto que você leva, a proteção que nós temos, voltar ao corpo, né? Então, por isso que eu quase sempre eu não lembro dos meus sonhos. Eu não sei o que o meu espírito, o que o perispírito fica fazendo por aí, mas alguma coisa ele sai para fazer, com certeza, né? Então, ele é bem, igual eu falo, um cordão prateado, que ele liga e percorre várias distâncias. No momento que você acorda, é coisa de, nem sei, fração de segundo, né? Volta para o corpo. É incontável, né? Não é o nosso tempo, né? Cronologicamente falando, né? Mas é isso, gente. E assim, é interessante que o perispírito, ele tem cor, tá? E a cor vai refletir os nossos pensamentos e os nossos atos, tá? Então, por exemplo, essas situações que a gente deu exemplo aí do espírito, né? Saiu, esqueceu a máscara, se irritou, né? Ele vai ficar com uma determinada coloração, né? Ao passo que a gente tá, vamos supor, com bons pensamentos, né? Tem o hábito de fazer a prece, de sintonizar, né? Então a cor dele vai ser uma cor mais agradável, né? Na escala de cores aí, certo? Então por isso que quando quem vê, né? Não é dom, tá, gente? Quem tem a mediunidade, né? De ver espíritos, né? Perispíritos, na verdade, pode ver um perispírito de uma cor mais escura ou de uma cor mais clara. Tudo depende da sintonia, do pensamento, né? De quem foi aquele espírito, né? Então, quando a gente vê, tá? O espírito que está desencarnado, a gente está vendo o perispírito dele, certo? Então, tem mais coisa aqui. Agora a gente vai falar da natureza, que é isso que a dona Malu falou, né? Que é uma plasticidade, né? Como que é essa natureza? É uma natureza intermediária entre o espírito e o corpo, né? Lembrando que quando a gente está encarnado, ele é essa ponte aí, né? É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, tá? Então, é extremamente importante o perispírito para nossa composição aí, ó. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas, até hoje insolúveis, né? No perispírito, gente, ficam as nossas impressões, as nossas memórias, tá? Então, por isso que às vezes a gente vai num lugar e aí a gente fala, nossa, parece que eu já tive nesse lugar. O que é isso? Em alguma vida, com certeza, né? Ou às vezes até no sonho, a gente já passou por aquela situação ali e ficou marcado ali como se fosse uma cicatriz, digamos assim, né? No nosso perispírito, tá bom? Gente, alguma dúvida do perispírito? Ficou claro que ele é nele que estão gravadas as nossas impressões, as nossas memórias, né? Ficou claro também que ele é uma ponte entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. Ficou claro que quando a gente dorme, é ele que sai para passear, né? E aí, por isso que às vezes a gente lembra, às vezes a gente não lembra. Ficou claro também que ele tem essa natureza mais semimaterial que ele coloca, essa plasticidade, ele é mais moldável. Lembra do exemplo do abacate? Que o perispírito é como se fosse a polpa do abacate, é algo mais molda melhor, né?
Então, de acordo com as nossas impressões, as nossas experiências, principalmente que a gente vai tendo e vai ficando marcadinho ali a impressão naquele perispírito. Ficou claro isso, gente? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar para a gente tentar esclarecer aqui. Tudo certo? Oi, Fernanda. Boa Oi, noite. Laura, pode falar. Boa noite. Sobre o tipo manipular sonhos ou acontecer de você estar num sonho e meio que você acordar. Isso seria então propriedade, entre aspas, assim, do perispírito? Quando você acorda, o perispírito retornou para o corpo já, tá? Quando você dorme, ele sai. Aí ele vai passear, aí a gente tem os sonhos, né? Aí quando acontece, igual a dona Malu falou, alguma situação, ou mesmo do próprio acordar, ou às vezes quando a gente tem um sonho ruim, né? Um pesadelo que a gente chama, né? Que aí a gente acorda com o coração aqui, né? Então, o nosso perispírito estava passando por alguma dificuldade, porque por algum momento a gente pode ter permitido isso, né? Eu me recordo que uma vez, aconteceu isso uma vez, e foi uma sensação horrível. Eu acordei e parecia que meu coração não estava aqui, né? Então, o que aconteceu? Eu estava tendo um pesadelo, que eu estava encarnada em um leão, parecia um leão, era um animal bem bravo, assim, feroz, sabe? E aí parecia, eu tinha a impressão que eu pegava e como se fosse atacar o meu marido, sabe? E assim, eu acordei assim, nossa, foi muito ruim, assim, eu lembro até hoje, faz muito tempo que aconteceu isso, né? Então, por algum motivo, aquele dia, ou eu não devo ter feito prece, ou eu devo ter permitido muitos pensamentos ruins, né, naquele dia. E aí, o que aconteceu? Na hora que o meu corpo físico descansou e o perispírito saiu para passear, ficou gravada aquelas impressões e eu acabei permitindo ter esse tipo de sonho, né? Então, assim, a hora que meu perispírito voltou, é a hora que a gente acordou, aí já tá tudo alinhadinho, perispírito, espírito e corpo, tá? Porque senão, como a dona Malu falou, se não volta, é porque a gente desencarnou, tá? Ah, sim, tá bom. Muito Ficou claro, obrigada. Laura? Sim. Ficou claro? Ficou? Uhum. Tá. Gente, qualquer dúvida, pode perguntar, por favor, tá bom? Não é monólogo, hein? Tá bom? A gente quer ouvir a vozinha de vocês aí também. Bom, então, finalizando essa parte do perispírito, né? Agora a gente adentra na última parte, que é o nosso corpício, né? Não é porque ele é descartável, digamos assim, né? Que ele vai morrer, né? Diferente do espírito, que a gente tem que cuidar dele de qualquer jeito. Não, lembra que é o quê? É um empréstimo que Deus faz pra gente, né? Então a gente tem que cuidar da melhor forma possível dele, né? Olha lá o que ele traz pra gente, o Emmanuel, né? O Emmanuel é o nosso Públio, gente, tá? Uma das suas encarnações. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Olha que poder, né? A bênção de um corpo, ainda que mutilado, a gente vai falar melhor disso, tá? Ou disforme na terra, é como uma preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. Então, o que a gente pode falar aqui, né, do nosso corpo? Bom, o corpo é toda e qualquer quantidade de matéria limitada que impressiona os nossos sentidos físicos, expressando-se em volume, em peso, né? E que mais que ele traz para a gente? Em razão de algumas mutações, transformações, adaptações, né? Ele serve de domicílio temporário ao espírito. E através, né, desse domicílio, a gente vai adquirindo experiências e aprimora aquisições, repara erros, sublima aspirações. Então, o que a gente vai falar disso aqui? Gente, o que a gente tem que ter noção? E o livro dos Espíritos, eu não vou lembrar a pergunta, eu não achei aqui no livro, tá? Mas no livro dos Espíritos ele fala uma parte lá dedicada à questão do nosso gênero, tá? Ora, a gente vai ter a necessidade de vir como mulher,
ora a gente vai ter a necessidade de vir como homem. Então, por exemplo, muitos dos romances que a gente tem na literatura espírita, principalmente naquela época da escravidão, tem um livro que eu li, eu não vou lembrar o nome, porque eu tenho muita dificuldade de gravar, tá, os nomes dos livros, mas era um livro que chamou muita atenção, porque o personagem principal, ele era um senhor, ele era o dono da fazenda, tá? E aí ele tinha, na época da escravidão, então ele tinha seus escravos, né? E aí, então, numa outra encarnação, numa encarnação passada, ele tratou muito mal os seus, digamos ali, os escravos, né? A quem eram submissos a ele. O que aconteceu? Nessa encarnação que ele veio, né? Ele veio para expiar isso, né? Então, ele veio como escravo, e aí um outro, digamos assim, dono ali da propriedade, judiava dele, machucava ele, e ele levava isso como resiliência, para ele era uma prova, né? Então, assim, ele levava da melhor maneira possível. Eu não vou lembrar o nome do livro, e eu não tenho mais, porque eu tenho o hábito de ler o livro e eu dou o livro, tá? Então, assim, é um livro bem interessante, porque a gente vê muito essa relação, né? Então, ora, ele veio como um senhor, só que aí ele não soube aproveitar essa encarnação, e o que ele fez? Ele maltratava os seus escravos, e ora ele veio também no corpo de um homem, tá? Na próxima encarnação, mas ele veio como, digamos assim, para ele expiar o que ele fez, né? Como quando ele passou lá por aquela encarnação como senhor, né? E aí, isso pode acontecer também nessa relação de gênero. Então, ora a gente pode ver como mulher, ora a gente pode ver como homem. Por exemplo, o homem, vamos supor assim, lembra, todos fomos criados simples e ignorantes, né? Isso a gente tem que levar para a vida, né? Então, vamos supor aquele homem que ele também teve um livro já assim, que ele abusava sexualmente das escravas, né? Então, o que vai acontecer? Numa encarnação posterior, tá? Provavelmente ele vai vir no corpo de uma mulher, e pode ser que ele possa vir sim ser abusado. Para quê? Para ele expiar, para ele sentir o que ele fez numa vida passada, tá? Com essas mulheres, tá? Então é uma forma da gente reparar. E às vezes, gente, é meio assustador isso, né? Mas às vezes é a gente que escolhe, tá? Então vamos supor, esse personagem, né, que ele estuprou aí, que ele abusou sexualmente dessas mulheres, dessas escravas. Vamos supor que no momento que ele desencarna, né, ele vai ser amparado, ele vai ser acolhido no hospital espiritual, lembrando que ele vai passar ali um tempo no umbral, né, que é o tempo que ele vai precisar para reparar ali o que ele fez, né, de ruim. Ele vai ter o acolhimento, ele vai ser assistido no hospital espiritual, aí ele vai trabalhar, e aí ele vai ter a oportunidade de reencarnar, porque lembra que o livro dos Espíritos trouxe pra gente? A gente só sabe se a gente aprendeu na hora da prova, tá? Então, daí ele vem e reencarna. Na hora que ele faz o planejamento reencarnatório dele, que alguns espíritos é possível fazer o seu planejamento reencarnatório, tá? O que acontece? Ele pode escolher, olha, vai acontecer determinada situação da minha vida lá, que eu vou estar passando naquela rua, e aí eu vou vir como mulher, né? Por quê? Para eu reparar o que eu fiz na vida passada daquelas mulheres, para eu sentir na pele. Então, a gente viu isso, gente, muito com aquele caso do menino Pedrinho, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Daquele menino Pedrinho, não sei se vocês lembram, eu não vou lembrar o ano certinho, se foi 2008, 2005, eu não lembro muito bem. Que lá no Rio de Janeiro era um menino, acho que de em torno de 3 a 5 anos, não lembro certinho a idade dele, cronológica. Ele estava brincando, né, e passou um carro e arrastou ele por vários metros. Ele desencarnou, óbvio, né, uma criança, né? E aí, o que aconteceu? Como é uma criança, ele está muito mais lá no plano espiritual ainda do que aqui, no plano material, tá? A gente vai ver isso numa aula, que acho que é a aula que vem da reencarnação, que a gente vai falar a respeito disso. Então, o que acontece? Ele fez uma comunicação, os pais eram espíritas, tá? Depois vocês até procuram, vocês acham essa história no Google, tá? Só toma cuidado com o que você
localizar, tá? Então, o que que acontece? Ele fez uma comunicação depois de desencarnado, que em uma de suas vidas, ele fazia isso naqueles carros, nas bigas, até que a gente tem no livro há 2000 anos, né, que ainda ali na época de Roma, né, eles faziam esses espetáculos, né, a fim de entreter a população ali, e aí eles arrastavam escravos, arrastavam pessoas pobres, ou às vezes alguém que eles consideravam que infringiu a lei, alguma coisa assim. Então, ele fazia isso com as pessoas. E aí, ele escolheu vir nessa vida, 2005, 2008, não lembro certinho, tá, o ano, e passar por essa situação, para ele, digamos assim, espiar, para ele sentir o que ele fez com todas essas pessoas que ele mandou fazer isso na época lá que ele teve essa encarnação, tá? Então, às vezes, a gente escolhe, tá? Então, às vezes a gente vê esses abusos, né? Esses casos, assim, não entramos em detalhes, né? Que não é esse o objetivo, mas isso, de uma certa forma, já nos conforta, tá? Porque a gente tem um entendimento, né, que pode ser sim a pessoa que escolheu passar por aquela situação, mas a gente não tem que levar isso como verdade absoluta, né, e colocar um véu na nossa frente. Ah, aconteceu isso porque ele escolheu, ele escolheu, ele escolheu. Não, tá? Então é uma forma da gente tentar, quando a gente tiver uma situação próxima a isso, né, a gente tentar lembrar disso, né, da pessoa ter sim escolhido passar por essa situação, tá? Então, assim, isso de uma certa forma nos conforta. Não que conforta, mas assim, a gente tenta entender melhor, né? Esses casos de abuso que acontecem, né? Essas situações assim, tá? Então, ora, gente, a gente pode ver como mulher, ora a gente pode ver como homem, tudo vai depender do objetivo da nossa missão, tá? Então, não tem como a gente saber. E uma coisa que é importante a gente falar, que está no livro dos Espíritos também, quando a gente desencarna, né, Malu, a questão do gênero, né? Quando a gente desencarna, a gente não tem essa necessidade do gênero que a gente tem aqui enquanto estamos encarnados, tá bom? Você quer falar um pouquinho a respeito disso, Malu? É que no livro não traz, mas eu acho importante a gente falar. No livro não traz. Tem muito questionamento a respeito disso. Tem pessoas que perguntam, por exemplo, a questão da homossexualidade. É uma prova muito difícil, é uma prova extremamente difícil. Então, sofre tanto preconceito, tantas dificuldades, mas em algum momento ele escolheu vir dessa forma. Então, como o espírito, ele lá, para ele não importa, o espírito não tem sexo. O espírito não existe o espírito homem e espírito mulher, existe o corpo, né? Existe o corpo. Então, ele tem a necessidade de passar por essa provação. Pela prova, né, digamos, talvez do homossexualismo. Talvez era um homem machista. A gente não tem como, igual a Fernanda falou, a gente não tem como dizer que isso aconteceu. Mas a literatura espírita nos mostra que isso é possível e é uma necessidade do espírito para evoluir. Então, o espírito, às vezes, ele tem a necessidade de vir dessa forma, às vezes ele tem a necessidade, igual falou no próprio slide anterior, falou de vir mutilado, né, de vir com alguma deficiência. Tem um caso que é até uma deficiência pequena, ele era um empresário muito mal e ele fez muito mal para as pessoas. Ao chegar no plano espiritual, ele tomou consciência do que ele tinha feito, e ele pediu, foi possível ele escolher, no plano reencarnatório dele, é possível, eu conheço, assim, você escolher um mapa, tipo que você pode ver seu corpo, né? Ele falou que ele perdeu um braço num trabalho. Então, ele veio realmente, ele tinha uma marcenaria, mas ele veio bom, ele fazia caridade, ele fazia trabalho para os pobres e tal. E um dia, ele trabalhando, ele perdeu um dedo, cortou um dedo na máquina, cortou um dedinho. E aí ele reclamou, falou, puxa vida, eu sou tão bom,
eu faço tanta caridade, eu ajudo tantas pessoas, tanta coisa que eu faço de graça, podia acontecer isso comigo, não. Aí, de noite, quando ele acordou, o anjo da guarda que a gente acabou de falar, né, mostrou para ele, falou assim, vem cá para você ver no seu, o que que você pediu para acontecer com você no seu plano reencarnatório. Então, você perdeu um braço, mas como você foi bom, então Deus é misericordioso, então ele ajuda a recompor, ajuda a suprir, ajuda a pagar, né, os seus débitos com essas as caridades que você fez. Então, você vem assim. E tanto é isso também na parte do sexo. Se ele vier, tiver uma vida digna, porque ele é muito perseguido, ele é muito discriminado, mas ele tendo uma vida decente, digna, ele cumpriu o papel dele. Então, ele veio para resolver uma questão que ele tinha de dívidas anteriores. É muito complicado, a pessoa teria que ler. É um livro sugerido para a gente ver essas questões também de plano reencarnatório, de tudo isso. O livro seria Os Missionários da Luz, né, que é um livro muito científico. Para quem está começando agora, é um pouco assim, Muita científico. informação, né? Muita informação, mas dá para entender bem. Então, E aí a gente lembrar, né, gente, todos fomos criados simples e ignorantes, mais uma vez, né? Então, essa questão da mutilação, eu já estava esquecendo de falar, né? Tudo isso, gente, a gente encontra detalhadamente no Livro dos Espíritos. Ele tem uma versão em PDF também, quem tiver curiosidade pode fazer o download no celular, tá? E aí você faz a busca pela lupa, né? Mutilação, homossexualismo, né? O gênero, o sexo, né? Então, todas as respostas estão no Livro dos Espíritos mais detalhadamente, tá bom? Então, essa questão da mutilação, a Malu falou muito clara a respeito desse exemplo, né? Então, às vezes a gente pode escolher, ou às vezes a gente precisa passar por aquilo, né? Então, por isso que às vezes quando a gente tem uma pessoa, digamos assim, especial na família, né? Fica mais leve da gente levar essa situação. Por quê? Porque a gente sabe que aquele espírito, ele precisa passar por aquela situação, e às vezes somos nós que vamos ajudá-lo a passar por aquela situação, né? Então, assim, ou às vezes ele vai nos ajudar a passar por aquela situação, a fim de que a gente tenha mais resignação, mais resiliência, né? A questão da compreensão, da gente entender o porquê aquele espírito naquela família veio daquela maneira, né? Então, assim, é muito importante, de uma certa forma, nos acalenta, né? A gente ter esse entendimento, tá bom? Então, a mutilação, ela tem esse papel aí de missão mesmo, tá? E aí, para a gente ir finalizando aqui, ele não falou aqui, acho que é no livro que ele fala a importância, gente, da gente cuidar muito bem desse corpício aqui, tá? Da gente, aí eu já entro no mérito do exercício, da gente se cuidar, fazer uma boa alimentação, né? Lembra, é um empréstimo, né? Então, se é um empréstimo, a gente tem que devolver da melhor forma possível, tá bom? Imortalidade da alma, que ele traz para a gente ir finalizando, né? Aí ele vai colocar, é o último tópico, tá? O homem é essencialmente um espírito imortal, ou seja, o nosso espírito nunca vai morrer, tá? Com o espiritismo, que era uma questão de fé, passou um fato comprovado. Os mortos são criaturas humanas desencarnadas, todavia completamente vivas. Isso aqui é meio metáfora, né, de entender. Mas o que ele quer dizer aqui, né? Que os desencarnados, eles são sim humanos. Por que eles são humanos? Porque eles são compostos de perispírito e de espírito, né? E olha lá, só que eles estão desencarnados. Mas vivo, por quê? Porque o espírito nunca morre, tá bom? O homem, quando ele desencarna, ele guarda, olha lá, as suas características. Onde que ele vai guardar, gente? As impressões, as memórias, lá no perispírito. Nem melhor, nem pior do que era quando se achava na carne. Princípio elementar de toda a doutrina espiritualista. O espiritismo comprova, sem dogmas, sem mistérios, racionalmente, a sobrevivência do nosso espírito, né? Então, assim, a gente tem muitos casos, né, de pessoas que reencarnaram, passa por um local, né, ou assim, até casos, por exemplo, o próprio Públio, né? O próprio Públio é o quê? Ele é a reencarnação do bisavô dele lá, né, que a gente viu no comecinho do livro.
tá? Então, a gente tem várias situações como essa aí, mostrando pra gente, realmente comprovando que existe nessa questão aí da reencarnação. E para a gente finalizar, uma reflexão aqui que ele deixa para a gente lá em uma das obras do Allan Kardec, né, no Obras Póstumas, ele fala assim, ó, o objetivo final de todos os espíritos consiste em alcançar a perfeição, de que é suscetível a criatura. O resultado dessa perfeição está no gozo da suprema felicidade, que lhe é consequente e a que chegam mais ou menos rapidamente, né? Lembra lá do reclamar, hein? Conforme o uso que fazem do seu livre-arbítrio. A vida espiritual é a vida normal do espírito, ela é eterna, ela é para sempre. A vida corporal, ela é passageira, não é mais do que um instante na eternidade, né? Então, gente, para mostrar que realmente a verdadeira vida, né, é do lado de lá, tá? Aqui é só o que? Uma passagem, tá bom? A gente fala aqui do sofrimento da pessoa ao desencarnar, mas tem também o sofrimento do espírito ao encarnar, porque quando está encarnado, o espírito está preso no corpo, né? E quando ele desencarna, ele liberta. Então a gente acha que é terrível esse negócio de desencarnar. Ai, morreu, acabou, não acabou, não, ele se libertou. Só que a gente não tem ainda essa percepção, né? A gente precisa evoluir muito ainda para chegar a pensar dessa forma, falar, poxa vida, eu vou me libertar. Não, eu vou morrer, pronto, não é. Lembra, gente, a gente não é museu, tá? A gente não foi criado para viver o corpício físico aí para sempre, né? Só o nosso espírito, tá? Tanto é que vai degenerando, você vê, as células vão morrendo, não tem jeito, não tem como ser o processo natural, né? Então, uma hora nós vamos mesmo. Mesmo, né? Então, caibamos a nós aproveitar aqui a nossa encarnação, né, da melhor maneira possível, né? Sempre com paciência, né, que é o mais desafiador, né, com resiliência perante as dificuldades que a gente tem, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, né? Lembra lá no livro ele falou, né? Uns passam de uma melhor forma e outros passam mais devagar, digamos assim, né? Por quê? Porque, novamente, todos fomos criados simples e ignorantes. A gente tem o nosso livre arbítrio, tá bom? E aí, a respeito disso que a Malu falou, desse aprisionamento, quando a gente reencarna, a gente vai falar mais na próxima aula. Então, não percam, tá? Para quem quer saber, mas por quê? Se a gente vai ter uma oportunidade, né? Por que será que a gente vai ver como uma prisão? Tá? Então, não percam. A próxima aula a gente vai falar do processo reencarnatório, tá bom? Gente, era isso. Hoje foi mais longo um pouquinho, mas estamos dentro do horário, tá? Lembrando que nosso horário é até 8h30, horário aqui do MS, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Só abrir o microfone e perguntar. Não? Todo mundo quietinho, então com sono, é? Sobre a próxima aula, não a próxima, a outra aula nós não vamos ter, não é? Isso, é daqui 2 sábados. Peraí, esqueci a data. É 19, né, Malu? 19. É o encontro fraterno, né? Isso, Aí a aula que vem a gente fala um pouquinho melhor. A gente fala mais dele, publicar no grupo, né? A gente vai publicar informações sim. no grupo também. Isso mesmo. Isso. Tem alguém perguntando. Acho que é a Ivânia. Ivânia, não estamos te ouvindo. Eu vou mandar uma mensagem que vai pedir para você ativar o som. Aí você confirma. Peraí. Aí foi a mensagem, não foi? Aí, agora sim, pode falar. Oi? Você está me ouvindo? Agora sim, agora eu tô te ouvindo. Ah, tá, mas eu estava ativando, mas é que ele cai demais. É que tá pelo celular, né? Pelo celular, às vezes celular, é por tá isso. engordurado, às vezes, a tela, né? Aí, às vezes, demora mais para ativar. Você conseguiu ouvir bem, Vânia, a aula? Hoje consegui bastante. Que bom. Estou muito satisfeita. Muito, que muito bom. bem explicado, viu? Foi agora no finalzinho que caiu. E aí não consegui mais te ouvir. Sim. Quando é assim, você pode sair da sala,
você vai ver que lá em cima, com quem tá pelo celular, né, tem assim, você passa o dedo na tela, você dá um clique na tela, ele vai aparecer lá em vermelhinho, sair. Aí você pode Isso. sair, aí você entra lá no link, clica de novo, e aí quando você conectar, você clica em conectar pela internet. Aí você consegue ouvir bem. Se mesmo assim não der certo, você vem no microfoninho aqui embaixo, no canto inferior da tela. Se ele tiver com um risquinho de proibido, você clica em cima dele que aí ele vai ativar. Aí você consegue ouvir. Tá Mas bom? é assim mesmo que eu tô fazendo, mas é que caiu de uma vez. Às vezes pode ser a internet, tá, Ivânia? Às vezes Deve ser isso, mas eu aproveitei bastante a aula de hoje, viu? Que bom. E Gostei tem alguma bastante. dúvida? Quer fazer alguma Não, muito bem pergunta? explicado. Você está de parabéns, viu? Você e a Malu. Tamo junto aí. Tamo junto. Meninas, a Sônia de Três Lagoas, a Sônia do Rio Grande do Sul, tem de tudo que é lugar aqui, tá tudo certo? A Laura também. Tudo certo. Que bom, meninas. Então, acho que é isso, né, Malu, por hoje. Laura, você quer fazer alguma pergunta? Não, tudo certo também. Gostei Tudo bastante certo. da aula, apesar de ter chegado atrasada e a internet não tá ajudando muito. Hoje aqui em casa também eu fiquei na mão, hein? Fiquei a manhã inteira sem Wi-Fi. Nossa, gente, como é nesse momento, né? A gente tem que blindar aqui, Foi porque que dá uma quase que eu não raivinha, assisto dá. a aula, porque também estava sem internet desde ontem. Olha aí, que coisa, né? Mas no final tudo se ajeita, tudo dá certo, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada, tá? Pra gente encerrar aqui, liberar vocês. A Malu faz a prece pra gente. Vou tirar, Renata, não esqueci não. Deixa eu só sair aqui. Pedir a permissão de vocês para tirar uma fotinho. Quem puder ligar a câmera para a gente postar lá no grupo, para ver se anima o povo de participar das próximas aulas. Só para a gente ir bem rapidinho. Quer chamar a Samanta, Renata? Chama ela aí. Dá tempo. Olha, temos gato, temos cachorro. Tem gato. A Sônia Gente do céu! Esses animaizinhos muito evangelizados. Tem o ursinho da Laura ali, que eu tô vendo também. Acho que é um ursinho. Então, vamos lá, gente. Sorriso bem bonito. 1, 2, 3 e... Vou mandar lá no grupo pro pessoal para ver se motiva. Aí, se vocês puderem comentar, tá? Para ver se motiva o pessoal a conectar nas próximas aulas, tá? Então, para a gente encerrar, Malu, você faz a prece para a gente, por favor? Sim. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse instante, pensando em Jesus, nosso mestre querido, que nos auxiliou, que nos auxilia sempre, nos espíritos amigos que estiveram conosco durante a nossa aula. Vamos agradecer. Senhor Jesus, agradecemos por essa doutrina maravilhosa, pelos seus ensinamentos para todos nós, pela oportunidade que temos de melhorar a cada dia, a cada aprendizado. Derrame, Senhor, sobre nós, sobre nosso lar, as suas bênçãos e a sua luz, pois acompanhado desse amparo, dessa proteção, possamos melhorar e auxiliar também aqueles que estejam ao nosso lado. Que o seu amor envolva todo o planeta Terra. Nos dê uma ótima noite de sono e descanso. Fique conosco hoje e sempre, graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos, tá? Pela conexão. Espero vocês na aula que vem. Eu juro que eu vou tentar subir os vídeos, tá? Essa semana aí, para deixar disponível lá no canal do centro. De repente, se alguém quiser indicar para algum colega, algum familiar, tá? Aí eu aviso quando eu subir lá os vídeos. Que demora um pouquinho, a internet tem que estar num padrão legal, senão fica só carregando e não sobe o vídeo, tá bom? Muito E obrigada. lembrando mais uma vez, Fernanda, vou lembrar mais uma vez agora no final, falando no começo, falando no final. Quem quiser os livros, gente, é só falar, porque às vezes as pessoas não pegam todo o conteúdo porque não tem o livro, né? É só falar no grupo ou falar no privado, que se quiser,
a gente disponibiliza. Isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Fica com Deus. Bom final de semana. Tchau.